Rishikesh, terra dos sábios, yogis e buscadores do sagrado, mas também terra dos bazares vibrantes, das cores, dos aromas e da arte milenar da pechincha. Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Índia. Saindo agora do restaurante para dar uma volta, para ver se acha alguma coisinha para comprar, alguma lembrancinha. Só para conhecer um pouco melhor aqui a região e ver se é legal. A parte de fora é bem legal, agora sim, é muito, mas muito barulhento. Aqui, entre o som dos mantras e o cheiro de masala, existe um mundo paralelo, o mercado espiritual. Roupas de yoga, cristais, instrumentos musicais, incensos, malas, deuses em miniaturas e aquele pano que você jura que vai usar na sala de meditação, mas nunca usa. Tudo tem alma, cor e história. Você está procurando alguma coisa especial? E foi na busca da história, da experiência, da vivência, da energia e da vida que seguimos caminhando pela essa rua principal do outro lado de Rishikesh, procurando qualquer coisa que pudesse nos tocar e que se tornasse especial pra gente. Você quer alguma coisa especial? Não, só pensei em comprar o tabaco daqui e um cachimbo. O barulho das ruas é algo assim ensurdecedor. Eu realmente sofri um pouquinho com esse barulho, mas fui me adaptando e a gente foi caminhando. Tinha muita coisa muito parecida, né? Então chegou uma hora assim que pra mim era mais ou menos mais do mesmo, né? Sempre mais ou menos as mesmas coisas, mais ou menos os mesmos preços, até que eu vi essas lojas de arte aqui. Eu gosto desses quadros, esse quadro aqui. Mas ó, 135 mil. É arte, né? Depois eu volto. Por exemplo, na minha casa não cabe, não vai caber isso. Só se eu tiver um espaço. Quadro? Qualquer casa. Não, tem muito quadro. Ah. Apesar de eu ter gostado daquela arte, do que tinha ali, eu tive que pensar na minha casa, né? Onde aquele quadro iria caber. E aí naquele momento da viagem, não tinha onde colocar os quadros nas minhas paredes, sabe? Eu teria que reorganizar um espaço e abrir mão de algumas coisas para colocar esse quadro. Outra coisa eram essas calças mais folgadas. Eu não tinha o costume de utilizar esse tipo de roupa, então para mim era muito complicado comprar só para usar na viagem. Mas enfim, caminhando a gente foi encontrando outras pessoas, encontramos pessoas do nosso grupo e a galera já estava ali no trabalho, vendo, pesquisando e pechinchando o valor das coisas. Assim, em geral, Rishikesh era até, em comparação ao que a gente espera, né, de valores, era relativamente caro, né, em comparação ao que eu vi em outros lugares. Mas é um caro barato, gente, é um caro barato, assim, caro para a Índia, sabe? Mas no geral é barato. Então as coisas custavam 2, 3, 4, 5 dólares, só que assim, quando eu vim para cá, voltei para casa, vim para a Suíça, e eu queria comprar as mesmas coisas, elas custavam a mesma coisa, sabe? Então, para mim, não era tão barato. Era a mesma coisa se eu comprasse aqui na Suíça, por exemplo. Mas atenção, viajante, em Rishikesh o preço que te dão nunca é o preço final. E pechinchar aqui não é uma ofensa, é um ritual. Respire, sorria e pergunte: What's the best price, Baba? Qual é o melhor preço, cara? E aí você vai nessa brincadeira, chegando no preço correto das coisas. 200. Os melhores achados, às vezes, estão nas lojinhas menores, longe do fluxo turístico principal. E se você criar conexão com o dono, cara, é bem capaz que ele te mostre algo especial, algo que não está exposto. Nessa loja, por exemplo,
Cada imagem no início estava custando 400 rupias. E 400 rupias eu sabia que estava caro, né? E aí eu comecei a conversar, e aí perguntei o tamanho, falei que o tamanho era pequeno, fiz, enfim, toda uma conversa, perguntei outras coisas. Aí conversei em português com as meninas para saber o valor das coisas. E aí elas falaram que 400 estava caro, e aí comecei a conversar e ela me fez por 200, né? Se eu comprasse mais imagens era 200 rupias. Aí eu falei, então tá bom. E aí, na minha cabeça, eu falei, se ela me fizer por 200, eu compro. E aí, mas aí eu comecei a pechinchar, comecei a perguntar sobre as outras estátuas e tal, porque eu tinha em mente comprar algumas estátuas que eu tinha tido conexão, né, durante a viagem até o momento. E fiquei ali pechinchando, perguntando o valor das estátuas. E as estátuas, o valor é baseado no preço não, no peso de cada estátua, né? Quanto mais pesada, mais cara ela é. Então, eu percebi isso no momento que eu estava pechinchando. No final das contas, eu acabei comprando 5 imagens daquelas, né? Eu comprei um Vishnu, comprei uma Shiva, comprei uma Saravasti, comprei Durga. Qual foi a outra que eu esqueci? E Ganesha. Aqui também tinha esses sinos tibetanos que eu adoro usar em meditação, né? Quando a gente vai fazer principalmente início de meditação e finalização, eu gosto muito de usar. Também usava muito quando eu fazia música para Reiki, e esse sino ele marcava o tempo das coisas, né? Quando o tempo, por exemplo, a cada 2 minutos, ou a cada 1 minuto, ou a cada 3 minutos, que eu precisava mudar de posição no Reiki, a gente fazia a marcação nesse sino. E era bem legal. Enfim, no final acabei comprando aqui. Essa atendente ela foi muito legal, ela foi solícita. Eu acabei não filmando tudo, mas ela mostrou os instrumentos. Assim, foi bem rica a minha experiência. Quando eu voltar a Rishikesh, com certeza voltarei nessa loja e com certeza vou olhar um pouquinho mais os instrumentos musicais, porque eles parecem ser de qualidade e os preços foram muito bons. Acabei de comprar uns tecidos, foi bem engraçado. Na hora que eu saí da loja eu já vi outros mais bonitos ainda. Fiquei, ai meu Deus, tudo bem. Já comprei aqui algumas divindades que eu gostei, que eu me conectei. Falta só comprar alguma coisa da Lakshmi. Eu não tenho nada da Lakshmi e eu gostei. Aqui eu me conectei com Durga, que é muito parecido com o arquétipo do Oxum Opará, que é uma coisa que eu gosto muito e que conecta comigo. Não, thank you. Que eu gosto muito e valeu a pena. Eu comprei de Shiva, que é uma divindade que eu sou apaixonada, sempre fui, sempre conectada. E ela não tinha da Lakshmi, eu queria comprar da Lakshmi. E comprei com Shiva, Durga e Ganesha, que é um símbolo assim, muito importante de prosperidade e conexão. É muito legal que aqui nas ruas a gente encontra muita arte, né? Muita arte bonita, assim. Aqui na minha casa eu não tenho onde colocar, mas eu fico assim encantada com isso. Não pode filmar nem tirar foto. E eu tô tirando foto. Acabei de ver. E é isso. Agora o povo falou que veio aqui em cima. Será que eles foram pra onde? Será que eles subiram em algum lugar? Me perdi do povo. Deve ter mais pra lá. Eu vou mais pra frente pra ver se eu acho eles. E se eu não achar, eu volto. Eu quero ir numa loja de instrumentos musicais. Quero ver se eu encontro alguma coisinha, né? Na verdade, eu fiquei apaixonada ontem. Eu tenho uma loja de instrumentos musicais e eu tenho uma caixa harmônica que é muito legal assim, de tocar. E eu fiquei apaixonada, tô querendo comprar. Quero comprar um gongo também. E quero comprar eu achei uns pingentes da Flor da Vida em prata. Eu vou comprar pra Dina, que eu achei muito lindo. E aí eu vou fazer isso, ver se eu porque assim, eu não vim, eu vim pra essa viagem muito
tudo muito planejado, sabe? Então assim, eu não posso gastar muito. Mas assim, o mais legal é que por dia eu tô gastando mais ou menos $20 com tudo, com comida, com tudo. Porque a gente 20 dólares? É mais ou menos isso. Depende do dia. Às vezes eu gasto mais, às vezes eu gasto menos. Teve alguns dias que eu gastei, o segundo dia eu gastei mais, porque a gente comeu num restaurante um pouco mais caro. Mas assim, na base cada refeição mais ou menos 300 rupias, que é uns $4, $4,5. E aí são 3 refeições, 12,5. E aí a gente vai nos templos e faz doação, enfim. Aí tudo isso envolve custos, né? E todo o tempo que você for, você tem que fazer uma doação, porque é parte da cultura. Se você não fizer, você pode receber uma maldição, enfim. Então, eu fiz de tudo para ter meu dinheiro bem trocadinho, para que eu não gaste tanto com doação, porque quando eu não tinha trocado, eu gastei muito dinheiro com isso. Enfim, as pessoas aqui dirigem bem rápido e não estão nem aí. Outra coisa interessante também, sim, aí eu tô gastando mais ou menos entre 10 a 20 dólares por dia de comida. Mas assim, a gente tá comendo em lugares bons, que não são caros, e tá gastando entre 300 a 500 rupias por refeição. Então, isso dá mais ou menos R$1.500 rupias. 1.500 rupias, eu não sei, R$50? 50, R$60 aí de comida. Então assim, é bem barato, vale a pena. E se você souber o local onde ir, você não tem problema mesmo, porque até agora não tem problema nenhum. Eu virei a câmera para mostrar para vocês que tem muito cachorro. O cachorro é muito respeitado de rua. E a minha querida vaca. Uma das recomendações que o guia deu aqui é para não interagir com os animais. Não interagir com as vacas, não interagir com o macaco, não interagir com nenhum animal. Porque, principalmente o macaco, que ele pode ser bem agressivo. Não sorrir para o macaco, porque o sorriso para o macaco quer dizer agressividade. Então, fazer umas coisas assim. E eu tô aqui meio perdida, sabe? Eu tô indo pra um lugar que eu não sei, o pessoal falou que estava indo adiante. E eu tô caminhando aqui e não tô vendo eles. Eu vou acabar voltando, porque já é meio-dia. E aí eu queria comprar um tabaco indiano. E é isso. O que mais que eu tava falando? Então cuidado com os macacos, porque eles roubam. Por exemplo, o nosso quarto foi bem interessante. Quando a gente chegou no hotel, o cara do hotel falou assim: olha, vocês podem ir lá fora, tudo bem e tal, mas quando voltar para dentro do quarto, não esqueça de fechar a porta por causa dos macacos. E eu fiquei, os macacos podem entrar para roubar comida. E aí a gente abriu a porta, só que a gente não conseguiu fechar. Então, pirei, foi bem... Aí eu pedi para eles fecharem a porta, foram fechar a porta e me ensinaram como fechar. Que nesse hotel específico tem um truque, você tem que virar a maçaneta para cima 45 graus e trancar. E para abrir a mesma coisa, virar 45 graus e a chave gira. Se tiver normal, a chave não gira nem para abrir e nem para fechar, né? Então assim, foi bem... Eu já tive o primeiro choque ali, né? Que pode entrar macaco. E aí o guia falou: olha, não interage com o macaco de jeito nenhum, porque o único interesse que ele vai ter em você é comida. Se você não tiver, ele pode te morder. Se você for mordido por macaco, são várias injeções da sua barriga, enfim, por causa da raiva, entre outras coisas. Então não interaja com o macaco. Outra coisa também, o que eu tava pensando, aproveitar que eu tô sozinha e eu fico mais à vontade de fazer o conteúdo. Amanhã a gente vai fazer uma aula de yoga às 6 da manhã. E cada aula de yoga custa mais ou menos 500 rupias. 500 rupias é o quê? É R$20, R$25. E eu vou colocar aqui o valor correto, porque eu não sei exatamente quanto é que é. E eu vou voltar, sabe? Já andei demais pra lá e não tem nada pra lá. É só um jardim. Eu acho que eu saí da rota dos meninos. Vou voltar porque não vi nem sinal deles. Eu só fiquei ali 5 minutos. Só fiquei na loja 5 minutos e eles sumiram. Olha que lindos Himalaias aqui. Assim, aqui já é outra energia, outro clima, já é outra história. Não tô achando perigoso, as pessoas não estão sendo tão agressivas em relação a gente.
Agora o interessante das pessoas aqui é que, por exemplo, ao invés de elas caminharem na calçada, muitas delas caminham na rua. Eu vi isso em muitos momentos, as pessoas caminhando na rua ao invés da calçada. E a moto, ela vai com tudo em cima de você. Aí quando ela chega em cima de você, o cara buzina. Vai dizer, olha, eu tô vindo, hein? Mas ao tempo, como tem muita moto, tem muita gente, então o tempo todo buzina, o tempo todo muito barulho. Isso é uma coisa, por exemplo, lá onde eu moro na Suíça não tem barulho de nada. Se você fizer barulho, eles chamam até a polícia pra você. Então isso foi uma coisa que me chocou um pouco, porque é muito barulho. Mesmo no Brasil, mesmo morava em Salvador, que é muito mais. É muito mais. Isso tá um pouco me deixando um pouco assim, sabe? Porque mesmo no lugar de paz, mesmo no lugar bonito, tem esse tipo de vício, esse tipo de coisa. É isso. Um pouquinho aqui passeando um pouco nas ruas ao lado do centrinho de Rishikesh, depois da ponte. A gente atravessou o rio de balsa. Se eu não me engano, a balsa custava 150 roupas por pessoa para cruzar. E foi bem tranquilo. Eu tava vendo algumas coisas, algumas calças e tal. Eu não tô muito interessada em comprar roupa aqui, apesar de estar bem barato. Vou ver se eu quero ou não. Porque eu não vou usar. A questão toda é essa, eu não vou usar. Então pra mim não vale a pena. Tem um monte de coisa que eu não vou usar. Vai acontecer, por exemplo, na Tanzânia. Eu comprei a roupa dos Maasais e eu não vou usar, entendeu? Tenho lá em casa e não vou usar. Então pra mim é um desperdício de recurso. É muito barulho, é muito barulho. Eu estou querendo comprar algumas estátuas. O melhor lugar que eu achei foi essa loja aqui, Empório Emerald, mas ela é bem cara. Mas você tem assim o melhor acabamento. Na verdade, eles mantêm melhor para ter um preço um pouco mais caro, entendeu? Tá bem embalado, tá bem bonito. Então ali a estátua sai mais ou menos uns 50 dólares cada uma. E os outros lugares é um pouco mais do que isso. Então, mas lá são bonitas, valem a pena. Tô pensando seriamente em comprar as minhas estátuas ali, pelo menos algumas, porque elas são muito bonitas. E na minha casa eu queria criar um altarzinho, mas eu queria que fosse bonito, fosse um bom ornamento. Aqui nesse loja também eu achei várias estátuas. Eu tava querendo comprar essa estátua aqui de Durga. Ela tá também por 50 dólares. Tô na dúvida. Vamos lá, agora eu vou subir pra gente comer, fazer o nosso almoço. A gente marcou aqui. Não é aqui não, tô no lugar errado. Deixa eu voltar. Minha árvore é aqui. Agora eu achei o local. Tem a árvore, tem a loja. Eu só compro umas calças pra mim também, mas assim, eu tô meio assim, porque eu não sei se eu vou usar, entendeu? Então é meio complicado, só se for pra usar durante a viagem mesmo. Então, depois que terminamos de almoçar, decidimos voltar para as ruas para terminar as nossas compras e também para visitar uma astróloga védica para marcar um horário para que ela atendesse a todos nós do grupo. E durante essa reunião, aliás, antes dessa reunião, o guia já tinha dado todo um feedback sobre os códigos sociais e culturais que a gente deveria respeitar, principalmente sendo mulheres, né? Na cultura indiana, homens e mulheres, eles não se tocam. Não pode beijar, abraçar, não pode cumprimentar como nós cumprimentamos no Ocidente. E, infelizmente, uma das meninas acabou cometendo um gafe e quebrou o protocolo, né? E gerou uma situação bem constrangedora. É um lugar que vale a pena, mas tem que estar com a mente aberta para poder fazer o que se precisa, né?
É um país realmente bem diferente de todas as formas, culturalmente e tal. Então, uma coisa que aconteceu durante o Mapa Verde com uma das colegas, chegou e deu uma mão e tocou na mão do cara, do marido e da mulher. Homens e mulheres aqui na Índia, eles não se tocam, ele não pode tocar ela, ele ficou super sem graça por conta da circunstância, enfim. E na hora que o guia falou que não podia, ela ficou meio ofendida assim, mas é a cultura daqui, entendeu? Mesmo que ela não tenha intenção, é a cultura. Acabei de comprar duas estátuas lindas, uma de Shiva e outra de Lakshmi. Essa é a coisa mais linda que eu achei por menos de $100. Estou muito feliz que eu estou negociando aqui. E aqui a gente tem que negociar mesmo para comprar as coisas, sabe? Então, eu tinha comprado a estátua de Durga e a de Ganesha por menos de $50, o que me deixou muito feliz, negociando também. Consegui um desconto de quase 1.000 rúpias negociando, então é muito importante fazer isso aqui. Em Rishikesh, até fazer compras pode ser um ato de presença. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com um amigo buscador e nos conte qual foi o seu achado mais especial na Índia. Você também quer ir para a Índia de uma forma segura, sem preocupação e ter uma experiência focada na espiritualidade? Eu sei que você ficou com vontade de ir e por isso eu consegui um desconto especial para você. É só acessar o www.imersãoconexões.com.br/Índia, clicar no Quero me inscrever e dizer que você veio pelo canal da Diane Botelho. Vamos lá? Vamos aproveitar esse desconto? Vamos, gente! Vamos para a Índia também!